mentir e fala que ela é muito bonita, vestidinho marrom, e fala que definitivamente faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Ash. E depois de se apresentar, ele pergunta como está indo o dia dela. Ela fala que estava indo muito bem, que ela só estava dando uma volta porque ela vai trabalhar mais tarde. Ele fala que entendeu e pergunta de onde ela é. E ela diz que ela é de uma cidade pequena do sul daquela cidade. Ele pergunta como chama e ela fala que Vitória. Ele pergunta onde fica isso, se é no Texas ou... E ela diz que sim e fala que no Texas. Ele diz que nunca ouviu falar e ela fala sério? E ela diz que é a 1h30 dali. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela fala que há uns 2 meses e que ela veio de Austin. Ele fala seja bem-vinda e ela agradece. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que está gostando muito. Ela diz que é legal e que ela está muito familiarizada. Ele fala que então ela acabou de vir de Austin e que veio para Houston. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha de Austin, ela fala que tudo bem. Ela fala que era um pouco longe para ela e ele pergunta por quê e em seguida fala que não quer se meter na vida dela. Ela fala que é legal, mas que é muito longe para ela e que ali ela já tinha muitos amigos. Ele fala que é sempre bom um novo recomeço e ela fala que é verdade. Ele pergunta quanto tempo ela ficou em Austin, ela fala que 1 ano. Ela fala que todo ano ela vai para algum lugar, ele fala que isso é um alerta vermelho para ele. E pergunta por que ela vive se mudando. Ela diz que ela precisa aproveitar já que ela é solteira e que também não tem filhos. E ele diz que isso faz sentido. Ela fala que se tiver alguma coisa no lugar que a atraia, ela vai. Ele fala que ela está experimentando novas cidades e que isso é muito bom. E diz que assim ela vai ver qual a melhor e depois vai se estabelecer. Ele fala que a viu ali andando sozinha e achou que deveria parar para falar com ela. Ela diz que ela gosta de dar uma caminhada e ele pergunta se ela precisa de companhia, e ela diz que sim. Ele fala que estava indo até o carro dele, que ele ia fazer um exercício cardiovascular. Ela pergunta se ele ia fazer exercício e ele diz que sim, ia dar uma caminhada, depois correr. Ele fala que como ele gostou do que viu, ele resolveu parar para conversar com ela. Ele fala que a propósito, ela está incrível nesse vestido marrom. Ele fala que gostou das tatuagens dela. Ele pergunta se ela também tem uma nas costas e ela diz que sim e fala que é um dragão, mas que tem asas. Ele fala que precisa ver essa tatuagem e pergunta se ela está com pressa agora. Ela fala que daqui 1h30 ela vai precisar trabalhar, mas que ainda tem tempo. Ele fala que está gostando do rumo dessa conversa e pergunta se ela não quer conversar dentro do carro dele. E ela diz que eles podem fazer isso. E em seguida diz que ela tem tempo. Ele fala que então tudo bem e pergunta se ela já almoçou. E ela diz que acabou de almoçar. Ele pergunta onde ela almoçou e ela fala que almoçou na casa dela. Ele pergunta se então ela cozinha e ela fala que cozinha. Ele fala que não vai mentir, diz que ela tem uma boa energia e pede para vocês dizerem aí nos comentários. Ele fala que ela é bonita, parece ser sincera. Ele pergunta se então ela cozinha para ela mesma e ela fala que geralmente ela cozinha. Ele fala que então ela é solteira, não tem filhos e ela diz que sim. E ela diz que ela também cozinha a própria comida dela. Ele fala que então tudo bem e pergunta qual a idade dela e ela fala que tem 25. Ele pergunta quando foi o aniversário dela e ela fala que 9 de agosto e diz que acabou de fazer 25. Ele fala legal, feliz aniversário e ela agradece. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem 28. Ela pergunta qual o mês do aniversário dele e ele fala que é em maio. Ela pergunta que dia e ele fala que dia 20. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta por que ela fez essa cara e ela fala não, nada demais. Ele fala que ela pode dizer, mas ela diz que não é nada. Ele pergunta que ela pode abrir o jogo e ele fala que é um livro aberto. E como eu já esperava, ela começa a falar sobre o signo dele. E diz que geminianos a deixam assustada. Mas ele fala que não é de Gêmeos e diz que ele é de Touro. E ela diz que ela se enganou. Ela fala que os irmãos dela também são de Touros e ele pergunta o que ela acha. E ela diz que geralmente são calmos. E ele diz que ele realmente é tranquilo. Ele fala que ele é mais caseiro, trabalha duro. Ele fala que já ela é de Leão e ela fala que é verdade. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pede o número dela.
Ele fala que gostou muito da energia dela e que ela parece ser muito sincera. Ele fala que isso vai levá-la muito longe e que ele gosta muito de mulheres sinceras. Ele fala que nem sempre você encontra isso e quando encontra é preciso valorizar. Ela fala que depois é só ligar pra ela e que ela percebeu que ele é muito calmo. E ele diz que ele é um cara muito tranquilo. Ela fala que geralmente ela não gosta de brigas, ele fala que ele realmente não é do tipo que gosta de ficar brigando. Ele fala que se for pra ficar brigando, é melhor terminar. E ela diz que é verdade. Ela diz que ela não gosta de gritaria e que ela não gosta também de ficar discutindo. E em seguida diz que ela não consegue viver assim. Ele fala que com certeza ele também não tem essa energia. Ela diz que geralmente ela prefere deixar pra lá. Ela fala que com certeza eles podem conversar mais sobre isso mais tarde. Ela fala que percebeu que ele cuida muito bem dele mesmo e que ele fez as unhas. E ele diz que ele gosta muito de se cuidar. E em seguida ele diz que higiene é tudo. Ele fala que já tem o número dela, que foi um prazer conhecê-la. Fala que vai ligar pra ela mais tarde e que não quer mais tomar o tempo dela. Ele fala que vai mandar uma mensagem pra ela mais tarde que eles podem sair para jantar. E ela diz que com certeza. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela diz que também foi um prazer conhecê-lo. Ele fala pra ela ter um ótimo dia e ela agradece. Ele pergunta se ela consegue abrir e em seguida diz que vai ajudá-la. Ele fala que uma garota bonita como ela nem deveria tocar a porta e que ele que deveria abrir pra ela. E ela agradece. Falando baixo, Tico diz o que ela está fazendo ali. Ele fala que vai se aproximar e não vai dizer que o carro é dele. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está tudo bem. Ele fala que não quer incomodar, mas que a viu de longe tirando fotos. Ele fala que ela deve criar conteúdos e coisas do tipo, e ela diz que sim. Ele pergunta que tipo de conteúdo ela faz e em seguida se apresenta. Ela fala que faz para o TikTok e ele fala, TikTok. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Mel. Ele fala que então esse é o carro dela e fala que ele gostou. Mas ela diz pra ele que ela está um pouco ocupada agora. Ele fala que não entendeu e ela repete novamente. Ele fala que só se aproximou para dar uma olhada nela e no carro dela. E ela agradece. Ele fala que não quer atrapalhar mais e em seguida pede o número dela. E fala que assim eles vão poder se conhecer, mas ela diz que está ocupada agora. Ele fala que também é um homem de negócio, mas ela diz que não pode conversar com ele. Então ele vai em direção à porta do carro sem dizer nada. Ele fala que só está olhando para ver qual a reação dela. Ela fala que ele não disse que esse carro é dele. Ele fala que ela também não disse que esse carro não era dela, já que ele pareceu ser irrelevante para ela. Ela pergunta que tipo de negócios ele faz. E ele fala que ela não pareceu se importar com os negócios dele no começo. Ela pede para recomeçar e pergunta como ele está. E ele pergunta se agora ela quer recomeçar. E ele pergunta, sério que agora você quer falar sobre os meus negócios? E ela fala que ele parece muito diferente ali dentro do carro. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele. E depois que ela diz que não, ele fala que a viu encostada no carro dele e pensou, bom, vou lá falar com ela, né? E ela diz que sente muito pelo que aconteceu. E ele fala que agora ela está colocando a mão na porta do carro dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela pede para recomeçar e fala que o nome dela é Melanie. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que cria conteúdo para o TikTok. Ele pergunta por que ela está rindo e fala que ele gosta muito do estilo dela. Ela fala que também trabalha como modelo e ele pergunta há quanto tempo ela faz isso. E ela diz que já há alguns anos. Ele fala que é legal e que ele fica feliz que ela esteja indo bem. Ele fala que ele valoriza o tempo dele, que ele sente que eles não estão indo para nenhum lugar. E em seguida diz que vai começar a chover daqui a pouco e ela pergunta se ela pode entrar
entrar. Ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ela não queria conversar com ele. Mas ela diz que ele parece muito diferente sentado nesse carro. Ele pergunta o que isso significa e pede para ela elaborar um pouco mais. Ela fala que para ela não fez sentido no começo, mas que não é para ele se preocupar com isso. Ele pergunta se ela quer entrar no carro dele, então ele precisa se preocupar com isso. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que ela pareceu estar muito segura lá fora e diz que não estava interessada nele. Ele fala que então ele pensou, deixa eu pegar minha chave e abrir meu carro, e fala que agora ela está batendo na janela dele. Ela fala que não bateu na janela dele e diz, olha, sabe de uma coisa, você tem razão. Mas ela diz que está conversando com ele por um motivo. Ele pergunta qual o motivo, afinal de contas ela não queria conversar com ele ainda há pouco. E pergunta por que ela quer conversar com ele agora e fala que ela parece muito diferente. Ele pergunta se ela não gostou da aparência dele e ela fala que não é por conta disso. Ele pergunta se então é por conta do carro e ela diz que não e fala que quer conhecê-lo. Ela fala que eles podem recomeçar e que ele pode deixar a hostilidade de lado. Ele fala que ninguém está sendo hostil e que eles estão tentando ter uma conversa. Ele fala que está conversando com ela, mas que parece que eles não estão se entendendo. Ela fala que não vai mentir e diz que ela já está ficando sem palavras. E em seguida ela diz que ele está a deixando um pouco nervosa. Ele fala que ele estava no lugar dele e ela estava lá na frente e ela que decidiu ir ali falar com ele. E pergunta se não foi isso. Ele fala que afinal de contas ela estava encostada em um carro de um estranho. E em seguida diz que ela não deveria fazer isso e ela diz que ele está certo. Ela fala que sente muito e ele fala que não gostou da maneira que ela o tratou. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela olhou para ele como se ele fosse um cachorro ou algo assim. Ela fala que ela só se sentiu como se fosse um estranho tentando se aproximar dela. Mas ele fala que não gostou da maneira que ela olhou para ele no começo. Ele fala que se sentiu como se ela quisesse que ele saísse da frente dela. Ela fala que estava um pouco ocupada fazendo o vídeo dela. Ele fala que perguntou para ela se aquele carro era dela e ela disse que era dela. E pergunta como ela está se sentindo agora. Ele fala que agora assim do nada, depois de fazer o que ela fez, ela vem querendo conversar com ele, como se nada tivesse acontecido. E mais uma vez ela pergunta se eles não podem deixar o passado para trás. E depois disso ele fala que tudo bem e a convida para entrar. Mas quando ele acelera, ela segue o caminho dela. E ele pergunta para onde ela está indo. Ele pergunta, tá indo para onde? E ela também pergunta para onde ele vai. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que pensou que ele fosse parar ali na frente. Ela fala que não queria entrar ali, ele pergunta por que não e fala que ela não vai ter tratamento VIP. E em seguida diz, vamos lá. O Landon pergunta como ela vai, ela fala que está bem e pergunta como ele está. Ele fala que está tendo um dia abençoado e pergunta qual o nome dela. E depois de dizer o nome para ele, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que não quis atrapalhar o dia dela, mas que ele gostou muito do que viu e que achou que deveria parar para falar com ela. E ela diz que ela também gosta do que ela vê. Ele agradece e pergunta como está sendo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ela fala que está indo para a academia e ele fala que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Los Angeles, mas ela fala que na verdade é de Chicago. Ele fala que entendeu, diz que é de Nova York e que acabou de se mudar para ali. Ela diz que isso é legal e que ela também já morou em Nova York. Ele pergunta em que parte, ela fala que Manhattan. Ele fala que já ele é do interior do estado e que talvez ela nem conheça. Ela diz que já ouviu falar, mas que nunca esteve lá. E ele fala que na verdade não tem muita coisa por lá. Ela fala que ouviu dizer que neva por lá e ele fala que exatamente. Ele pergunta o que ela está achando de Los Angeles e ela fala que está adorando. Ele pergunta se ela gosta da comida e ela fala que gosta muito. Ele fala, caramba, até agora eu odiei a comida. Ela fala que como ela come de forma saudável, então para ela foi perfeito. E o Landon diz uma coisa que eu já tinha percebido e vocês aí também nos comentários que eu já percebi. Ele fala que ele já perdeu aproximadamente 27 quilos. E ela diz que isso é legal. Ele fala que estava procurando um lugar que tem apenas carne
carnes magras como frango, cordeiro e coisas do tipo, e ela fala que conhece todos os lugares. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer e talvez procurar algum bom lugar para comer. E como ela diz que com certeza, ele pede o número dela. E ela diz que vai digitar para ele. Ele pergunta o que ela vai fazer depois da academia e ela fala que na verdade nada. Ele pergunta se ela estava indo a pé para a academia e ela fala que sim e que depois ia pegar um Uber. Pergunta, você vai pegar um Uber depois, mas eu posso te dar uma carona. E fala que isso se ela se sentir confortável. Mas ela diz que isso vai ser bom. Ele fala que o carro dele está ali se ela não se importar. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela vai treinar hoje na academia e ela fala que abdômen e perna. Ele fala que entendeu e diz que isso é muito importante. Ela agradece por ele ter abrido a porta e ele fala que de nada. Ele fala, caramba galera, gostei da energia dela. E fala que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que ela é muito linda e ela agradece. Ele pergunta se ela tem algum tempo para eles conversarem um pouco e ela fala que tem. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela, já que ele ainda não sabe nada sobre ela. Ela fala que ela é modelo e atriz ali em Los Angeles. E fala que ela já faz isso há 10 anos. Ela fala que ela gosta de ir às cidades grandes para trabalhar. Ela fala que ela gosta de viajar, de comer e fala que, como ela disse, uma comida saudável. Ela diz que ela escolhe os lugares saudáveis, carnes magras e que de preferência comida orgânica. E fala que definitivamente ela pode mostrar os lugares para ele, já que é isso que ele está procurando. E ele diz que isso vai ser muito útil. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que sim e fala que na verdade ela cresceu cozinhando para uma família de 13 pessoas. E ele fala então o seu pai ou a sua mãe teve 13 e ela fala que foi a mãe dela. E ele pergunta onde você se encontra no meio desses 13 e ela fala que é a segunda mais velha. E ele fala que entendeu e diz, uau, caramba. Ele pergunta qual a comida favorita que ela gosta de cozinhar e ela diz que era espaguete, mas que agora ela não está comendo glúten. E fala que então agora ela precisa personalizar o espaguete. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo. E ela fala que diria que há uns 2 anos e meio. Ele pergunta o que ela está procurando, se é que ela está procurando alguma coisa. Mas ela diz que ela só quer que seja algo natural. E fala que ela não quer ficar, tô procurando relacionamento, uma pressão, sabe? Ela diz que ela só quer que seja algo natural e que pode começar com uma amizade. E fala que ela gostaria de conhecer alguém de uma forma sincera e também orgânica. Bom, resumindo, natural. Ele fala que ele concorda e é como se ela não quer se apressar em nada. Ele fala que ele sente que ela quer que as coisas aconteçam no seu tempo e que ele também está nesse momento da vida dele. Ele fala que também não quer se apressar, mas que no passado ele já se apressou. Ele fala que estava em um relacionamento, mas que eles não eram amigos de verdade nesse relacionamento. Ele fala que entrou nesse relacionamento sem realmente ter conhecido a pessoa primeiro. Ela fala que realmente é preciso conhecer e que é aí que muitas pessoas erram. Ela diz que muitas vezes as pessoas se apaixonam e tudo acontece muito rápido e que é preciso se conhecer primeiro. E que na verdade deveria ser uma coisa construída. E ele fala que concorda e pergunta qual o tipo dela. E ela fala, então, eu não tenho um tipo específico, quando eu era mais nova eu tinha um tipo, sabe? Mas que é como se ela tivesse aprendido que é mais importante a conexão. E que também alinhamento como moral e aonde vocês querem chegar. E ele fala que para ele isso faz muito sentido. Ele pede para ela também perguntar alguma coisa e que ele sente que ele está falando demais. E ela fala, então, como você cresceu, aonde você quer chegar na vida? Ele fala que, como ele disse, ele cresceu no interior de Nova York, Rochester, e diz que é uma cidade muito pequena. Ele fala que cresceu em uma casa com o pai e a mãe dele e fala que eles estão juntos até hoje. Ele fala que quando ele era mais novo, ele não sabia muito bem os objetivos dele, mas que tinha certeza que ele ia conseguir vencer. Ele fala que nunca teve um emprego que ele realmente quisesse estar, mas que ele sabia que queria ser um empreendedor.
amor. E fala que então desde pequeno ele começou uma linha de roupas. E ela diz que isso é demais. Ele fala que já foi promotor de festas, mas que agora ele está no ramo de criptomoedas. E fala que também é produtor de conteúdo para as redes sociais e também do ramo imobiliário. E ela diz que isso é muito legal. Ele pergunta se ela pretende ter filhos e como ela diz que sim, ele pergunta quantos e ela diz que talvez 3. Ele fala que diria 2, mas que talvez 3 poderia ser uma boa ideia e dependendo, quem sabe até 4. E ela diz que sim. E ele fala que para ele o número ideal é o quanto a esposa dele quiser. E diz também que o quanto eles puderem pagar. E ela diz que é verdade. Ele fala que pretende deixar um grande legado e ela fala que tudo é questão de deixar um legado. E diz que ela também acredita nisso. Ele pergunta se ela tem um relacionamento com Deus e ela fala que tem. Ele fala que isso para ele é muito importante e ela fala que para ela também. Ele pergunta o quanto isso é importante para ela no namoro, ela fala que é uma das coisas mais importantes para ela. Ela fala que isso é muito importante porque se eles não estiverem alinhados espiritualmente, isso não vai dar certo. E ele diz que concorda. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que ela já disse que ela gosta de viajar. Ela fala que gosta de viver a vida, se divertir e diz que então ter experiências, músicas e fala que ela gosta muito de arte. Ela diz que ela gosta de natureza, fazer trilhas, ir à praia. Ele pergunta qual é a artista preferida dela e ela fala que acabou de ver a Beyoncé. Ele pergunta como foi e ela fala que foi muito legal. E ela diz que a Beyoncé é uma artista incrível. Ele pergunta como estão os planos dela para essa semana. E ela diz que está com muito tempo, mas que depende da agenda dela. Ela fala que vai à academia diariamente ou em dias alternados. E fala que depende se ela precisa ir a um set. Ela diz que ela gosta de comer, gosta de ler e depende do que tem programado. Ele fala que no dia a dia dele, ele ora quando ele acorda e depois vai para a academia. E fala que depois ele dá uma olhada nas criptomoedas. Ele pergunta o que ela está procurando agora. E ela fala que, como ela disse, ela só está conhecendo pessoas e vendo o que vai dar naturalmente. Ele pergunta então o que ela não quer e ela diz alguém que não seja honesto. E diz que ela não gosta de desonestidade. Ela fala que ela é muito mole, então ela quer ser tratada com delicadeza. Ela fala que às vezes um homem para ser protetor precisa impor força, mas não com ela. Bom, e resumindo, ela quer um homem que a trate bem. Ele fala que gosta muito de conversar com ela, mas fala que agora ele precisa levá-la para a academia. E ela diz que tudo bem. O Nair diz quem é essa gatinha de preto aqui. E em seguida diz que ele vai tentar se aproximar. Ele pergunta como ela vai, mas ela diz que não está interessada. E ele pergunta por que ela é tão rude. E ele fala, caramba, precisa falar assim? E ela fala que já disse que não está interessada. E ele diz que tudo bem. E ele fala, caramba, que desrespeitoso. E fala que ele não conseguiu dizer nada. E fala que nós vamos ver se isso muda alguma coisa. Ela pede para ele esperar e ele pergunta como assim? Esperar o quê? Ele pergunta por que ela está batendo na janela dele assim. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele pede para ela não bater na janela dele. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que também gosta, mas que não é para ela bater no carro dele. Ela fala que está tentando conhecê-lo e ele pergunta conhecê-lo para quê. Ela fala que já disse que gostou do carro dele e ele fala que ela já disse isso, mas que ela também foi muito desrespeitosa com ele. E depois que ela pede desculpa, ele fala, desculpa, mas ele fala que ela não precisa pedir desculpas para ele. Ele fala que ela foi desrespeitosa e que isso não vai fazer nenhuma diferença. Ela fala que pode mostrar para ele que ela não é uma pessoa assim e ele pergunta como. Ela fala que vai mostrar para ele e ele pergunta mostrar o quê. E ela diz que ele vai descobrir. Mas ele fala que quer ver e pergunta mostrar o quê. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer conhecê-lo. E fala que ela o achou muito bonito. E ele fala, agora eu sou bonito. E ela fala que foi por isso que ela voltou. Ele pede para ela falar sério e pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou para conhecê-lo e ele fala, fala sério, e diz que para ele tá legal. O Nair começa dizendo que nós temos aqui. Ele fala que ela está com um shortinho azul e que deve estar vindo da academia.
Ele pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ela fala pra ele que está com pressa e ele fala que só quer pegar o número dela rápido. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e ela diz que não o conhece. Ele fala que eles podem mudar isso e que todo mundo é um estranho até se conhecer. Ela fala que não sabe sobre isso e ele fala pra ela aproveitar a caminhada. Ele fala que com certeza não vai ficar perseguindo ela. Ele fala que ela tem um corpo legal, mas que não é exatamente o tipo dele. Ele fala que agora ela já está voltando. Ele fala que isso é uma loucura e que toda vez que elas veem o carro dele, elas mudam de ideia. E em seguida ele diz que isso chega a ser triste. Ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer e em seguida pergunta e aí. Ela fala que talvez ela tenha alguns minutos. E ele fala, talvez você tenha minutos e pergunta se ela não acabou de dizer que estava com pressa. E em seguida diz que ele não quer atrasá-la. Ela fala que ela só fez o que ela sempre faz quando alguém se aproxima dela. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que quer conversar com ele. E ele pergunta, agora você quer conversar comigo? E depois que ela diz que sim, ele pergunta por que só agora. Ela fala que só resolveu voltar para ver o que estava rolando e ele fala, é verdade? Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que ele já entendeu. Ele pergunta se ela não pensou nisso quando ele tentou falar com ela no começo. Ela diz que não estava muito focada, mas que depois olhou para trás e resolveu voltar. E ele fala que entendeu e pergunta se foi o carro dele que chamou a atenção dela. Mas ela diz que não e fala que não chegou a essa conclusão por conta disso. E ele pergunta se isso não tem nada a ver com o carro dele. Ele fala que logo depois que ele entrou no carro dele, ela resolveu voltar para falar com ele e diz que ele não está entendendo. Ela fala que só resolveu pensar melhor e ele pergunta se é verdade e pergunta se ela está brincando com ele. Ela fala que não está brincando, mas ele fala que é o que parece. Ela diz que ela só está sendo sincera com ele. Ele fala que, obviamente, ela não estava interessada nele até ver o carro dele. Ela diz que ela sempre age assim quando alguém se aproxima dela e que meio que ela estava no piloto automático. Ele fala que então tudo bem e pergunta o que ela quer. E em seguida ele diz que ele tem um lugar que ele precisa ir. Ela diz que ela estava no piloto automático, que ela estava indo para a academia e que ela não fala mesmo com todo mundo que se aproxima dela. Ele fala que entendeu, diz que então ela estava indo para a academia, fala que ela pode ir e que foi um prazer conhecê-la. E ela também deseja um ótimo dia para ele. E ele fala, tô legal. E ele diz que, obviamente, ela voltou depois de ver o carro dele. E em seguida diz, vamos ser sinceros aqui. E quando ela volta, ele pergunta, e aí? E ela fala que ela acha que ele julga rápido demais. E ele pergunta, julgar? Como assim? E mais uma vez ela diz que ele julga rápido demais. Ele fala que só está dizendo que se ela estava indo para a academia, ele não quer atrasá-la. E ela diz que a academia pode esperar. E ele fala, a academia pode esperar agora. Ela fala que ela acha que eles podem ter uma boa conversa. E ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que provavelmente eles têm muito para conversar. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ficar conversando sem um motivo. E fala que isso precisa fazer sentido para ele. Ela fala que concorda com isso e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que quer conversar com ele e diz que é algo mais profundo. E diz que conversar sobre o que ele quiser. Ele fala que já não estava considerando mais conversar com ela e diz que para ser sincero. E fala que não quer ficar conversando com ela à toa, afinal de contas ele não é um terapeuta. Ela diz que está confusa e que pensou que ele quisesse conversar com ela. Ele diz que estava tentando conversar com ela e ela o interrompe e pergunta se ele não quer mais. E ele fala que não está sentindo que ela está sendo sincera no que ela está dizendo. Ele fala que tentou se aproximar para conversar com ela e que ela não quis e que depois de ver o carro dele, agora ela está ali. Ele fala que ela disse que estava com pressa, fala que não está entendendo e pergunta o que realmente ela quer. Ela fala que ela estava no próprio mundo
dela quando ele apareceu e que depois ela pensou melhor e resolveu voltar. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria dar uma segunda chance para ela. Ela fala que essa é a primeira chance, mas ele fala que não e diz que essa já é a segunda chance. E ela pergunta a segunda chance e ele fala que essa é a segunda chance. E ela fala porque ela acha que eles vão ter uma boa conversa. E ele pergunta, uma boa conversa, e ela fala que a mente dela estava em outro lugar. Ele fala que então tudo bem e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Braylon. Ele fala que então tudo bem e a convida para entrar, mas fala que não é para ela fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que nós vamos ver o que vai rolar, mas que ela vai precisar mais do que isso. Ele fala que o nome dela é Braylon e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que já ele é de Ohio ou Cincinnati. Ela fala que também já morou em Cleveland e ele pergunta o que ela fez por lá. E ela diz que namorava alguém de lá. Ele pergunta se ela ainda está namorando, mas ela fala que eles já terminaram. Ela fala que foi por isso que ela decidiu voltar. Ele pergunta quanto tempo ela ficou com o namorado dela e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta quanto tempo faz isso e ela diz que há 5 anos. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que é dia 27 de julho. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é de Leão ou de Câncer. Ela fala que é de Leão e pergunta se ele curte essas coisas, mas ele diz que não curte muito. Ele fala que ele é de Touro, mas que ele não sabe muito sobre isso. Ele percebe que ela tem algumas tatuagens ali e pergunta sobre o que é. E ela diz que é algumas tatuagens budistas. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem, ela fala que não sabe. Ele fala que ela deveria tatuar o nome dele e ela pergunta se ele acha mesmo isso. Ele fala que ela deveria tatuar e ela diz que tudo bem. Mas depois ele muda de assunto e pergunta o que ela faz. Ela fala que é cabeleireira e também artista. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pinta ou faz música. E depois que ela diz pra ele que ela faz trabalhos artesanais, ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que já há 10 anos. Ele pergunta se ela é boa nisso e ela fala que é muito boa nisso. E em seguida ela mostra o trabalho dela para ele. Ele fala que isso deve ser difícil de fazer e ela diz que sim. Ele fala que gostou disso e fala que eles podem conversar mais sobre isso e diz que ele é um homem de negócio e fala que ele gosta de investir em novos talentos. Ela fala que isso é muito legal e ele pergunta qual o tipo dela. E ela diz que com certeza alguém que esteja disposto a construir um futuro assim como ela. Ele pergunta se alguém que esteja perseguindo um sonho e ela diz que é exatamente isso. Ele pergunta o que exatamente ela está falando e ela diz que alguém que consiga pensar fora da caixa e fala que alguém que não queira a mesma coisa que todo mundo e fala que esse é o tipo dela. Ele fala que entendeu e diz que alguém que se destaque e ela fala que é. E ela diz que, por exemplo, sendo empreendedor. Ela fala que alguém que trabalha da 9 às 5 é muito chato. Ele pergunta se ela não namoraria um cara que trabalha de 9 às 5 e ela diz que não e fala que ela não pensa mais assim. Ele pergunta por que não e ela fala que um empreendedor não dá para trabalhar de 9 às 5. Ele fala que ele não precisa bater um ponto de 9 às 5 porque ele mesmo faz o tempo dele. Ela fala que ela não quer ficar presa e diz que ela gosta de viajar. Ela fala que ela faz cabelo e que ela pode fazer isso quando ela quiser. Ela diz que ela mesmo faz a agenda dela e que ela não precisa ficar esperando chegar o fim de semana. Ele fala que então ela quer liberdade e poder sair quando ela quiser. E ela diz que sim, fala que ela quer construir algo, mas também ter uma liberdade. Ele pergunta o que ela acha de num relacionamento dividir as despesas. E ela diz, não sei. E ela diz que hoje em dia não. E ele pergunta como assim hoje em dia não. Ela pergunta como o homem vai estar no controle se ele precisa dividir as despesas. Ele pergunta se então ela não acredita nisso. E já ela pergunta se ele pretende dividir as despesas o tempo todo. Ele fala que ele só quer saber se ela está disposta a dividir as despesas se precisar. E em seguida ele também pergunta se ela não estiver disposta, o que ela vai contribuir no relacionamento. E ela diz que com muitas coisas e ele pergunta como. E ela diz que ela pode fazer muitas coisas pelo namorado dela. E ele pergunta então cozinhar
cozinhar, limpar e pergunta se é isso. E como ela diz que não, ele pergunta então o que ela pretende fazer nesse relacionamento. Ele fala que se ela não está disposta a contribuir financeiramente, ele pergunta então o que ela vai fazer. E ela diz que ela vai dar um apoio emocional. Ele fala que entendeu que isso é importante, mas que não é o suficiente. E fala que todas as mulheres fazem isso e diz que isso não é nada. Ele fala que, afinal de contas, como ela vai estar em um relacionamento e não vai dar apoio emocional. Ela diz que ela procura um homem que vai poder cuidar dela. E já nesse momento ele pergunta se ele a levasse para sair, quem teria que pagar a conta. E ela diz que geralmente é o homem e que o homem tem que se sentir sortudo por levá-la para sair. E ele fala, calma aí, sortudo? E ela diz que sim. E ele pergunta, calma aí, o cara tem que se sentir sortudo por levar você para sair. Ela fala que ela é uma garota nota 10, então sim. Ele pede para ela esperar e fala que ela não é nota 10. Ela diz que ela é bonita, mas ele fala que ela não é nota 10. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ela não é nota 10. E ela diz que ela é bonita sim, ele pergunta, então o cara tem que se sentir sortudo por sair com você. Ele fala que, para ser sincero, ele aceitou conversar com ela, mas que ela não queria conversar com ele no começo, e que ela mudou de atitude completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que já explicou para ele e ele fala que para ele tá legal. E em seguida diz que não está mais interessado. E ela diz que tudo bem. Ela fala que já que ele quer sim, ele fala que quer. E em seguida ele diz que não quer mais desperdiçar o tempo dele. E fala que com certeza ela não é o tipo que dá pra levar a sério. E ela diz que isso foi muito pra tão pouco tempo. E ele fala que tanto faz. E ela termina dizendo que ele é doido.